Eles eram homens comuns que largaram casa, trabalho e segurança por uma única convicção: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foram escolhidos por perfeitos, mas porque disseram sim quando foram chamados. Foram perseguidos, presos e torturados, e muitos selaram com sangue aquilo que anunciaram. Hoje você vai percorrer a jornada desses homens reais, entender como viveram, como terminaram suas missões e por que a fé deles ainda nos alcança. Tiago, filho de Zebedeu, pescador da Galileia, ouviu "Segue-me" às margens do mar e deixou redes, barco e o pai para caminhar com o mestre. Esteve entre os mais próximos de Jesus, viu a filha de Jairo voltar à vida, presenciou a luz da transfiguração e acompanhou a agonia do Getsêmani. Após a ascensão, tornou-se coluna da igreja em Jerusalém. Herodes, para agradar líderes religiosos, o prendeu e condenou. Ateós registra que Tiago foi morto à espada. A tradição diz que o homem que o conduziu ao julgamento, impressionado com sua serenidade, se converteu e foi executado ao lado dele. Tiago foi o primeiro dos 12 a morrer por Cristo, e sua coragem acendeu a fé dos irmãos. Tiago, filho de Alfeu, chamado de Tiago Menor, era discreto e piedoso. Muitos o consideram parente de Jesus. Estava com 120 no Pentecostes, e quando os apóstolos se dispersaram, foi ao Egito levar o evangelho em meio a templos e ídolos de pedra. Durante anos cruzou desertos e vilas costeiras, pregando com mansidão e firmeza. Sacerdotes pagãos, irritados com sua influência, o acusaram de blasfêmia. Foi apedrejado e, segundo a tradição, terminado com golpes de clava. Caiu orando por quem o atacava. Sua vida mostra que o silêncio fiel vale mais que o aplauso. André, irmão de Pedro, foi discípulo de João Batista até ouvir. Eram casa, trabalho e segurança por uma única convicção: Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não foram escolhidos. Depois da ressurreição, percorreu regiões do Mar Negro e da Grécia. Em Patras, converteu muitos e perdeu a liberdade. Recusou negar a fé e pediu uma cruz diferente da de Cristo por não se julgar digno. Amarrado a uma cruz em X, permaneceu 2 dias pregando com voz fraca e coração firme. Sua cruz tornou-se símbolo de esperança em meio à dor. Tomé, chamado Dídimo, unia lealdade e questionamento. Quando Jesus voltou à Judéia, disse: "Vamos, para morrermos com ele." Após a ressurreição, quis tocar as feridas. Ao fazê-lo, declarou: "Meu Senhor e meu Deus." Depois partiu para o Oriente, atravessou a Pérsia e alcançou a Índia, onde fundou comunidades que existem até hoje. Muitos creram, inclusive nobres, o que irritou sacerdotes locais. Emboscado durante a oração, foi morto a golpes de lança. O que um dia duvidou, morreu afirmando com convicção aquilo que tocou. Jesus vive. Bartolomeu Coma, identificado por muitos como Natanael, duvidou de Nazaré até encontrar aquele que conhece o coração. Seguiu com sinceridade e, após a ascensão, viajou por Licaônia, Etiópia, Arábia e Armênia. A conversão do rei armênio causou revolta entre sacerdotes pagãos, e Bartolomeu foi martirizado de forma cruel, segundo a tradição, esfolado e decapitado. Mesmo sob tortura, não negou a fé. Sua memória tornou-se emblema de coragem e verdade. Sem barganha, Mateus Coma, também chamado Levi, era cobrador de impostos em Cafarnaum, desprezado por trabalhar para Roma. No meio do expediente, ouviu: "Segue-me." Deixou lucro e conforto e seguiu o mestre. Registrou os ensinos de Jesus em um evangelho detalhista e voltado aos judeus. Depois de Pentecostes, anunciou a salvação na Judéia, Síria e Etiópia. Ao recusar sacrifícios a ídolos, foi morto à espada.
Viveu e morreu com os olhos fixos em Cristo e o coração entregue à missão. Felipe, de Betsaida, foi um dos primeiros chamados. Disse a Natanael: achamos aquele de quem Moisés escreveu. Durante o ministério, foi testado diante da multidão faminta e depois aproximou gregos de Jesus. Após a ressurreição, pregou na Frígia. Em Hierápolis, libertou uma jovem oprimida, o que levou à sua prisão. Crucificado de cabeça para baixo, continuou orando e encorajando os irmãos. Alguns relatos dizem que partiu cantando. Seu legado é fé prática e evangelismo ardente. Simão, o Zelote, provavelmente integrou um grupo revolucionário antes de seguir Jesus. Ao encontrar o Messias, trocou a espada pela cruz e o ódio pela paz do Evangelho. Caminhou em silêncio, aprendendo a obedecer. Depois pregou em regiões difíceis como Síria e Pérsia. A tradição relata que foi brutalmente executado por se recusar a adorar ídolos, possivelmente ao lado de Judas Tadeu. Sua história mostra um coração transformado de revolta em reconciliação. Judas Tadeu percorreu Síria, Arábia e Pérsia, anunciando com palavras simples e poderosas. Multidões creram, mas a oposição se intensificou. Foi capturado e morto de modo violento. Relatos o colocam como padroeiro das causas impossíveis, lembrando que Deus usa pessoas esquecidas para obras que parecem inalcançáveis. Sua vida nos convida a crer com ousadia quando tudo parece perdido. Dr. Pedro Coma, nascido em Betsaida, recebeu de Jesus o nome que significa rocha. Impetuoso e apaixonado, andou sobre as águas, confessou que Jesus é o Cristo e, na sua fraqueza, negou o Mestre. Depois foi restaurado em amor. No Pentecostes pregou com ousadia e cerca de 3.000 creram. Enfrentou o Sinédrio, pastoreou a igreja e, mais tarde, fortaleceu perseguidos em Antioquia e Roma. Sob Nero, foi condenado à crucificação e pediu morrer de cabeça para baixo por não se julgar digno de morrer como o Senhor. Seu sangue se tornou semente de uma geração de mártires. João, irmão de Tiago, o mais jovem dos 12, começou intenso, filho do trovão, e terminou conhecido como apóstolo do amor. Foi o único aos pés da cruz. Recebeu de Jesus o cuidado por Maria e fielmente a protegeu. Escreveu o Evangelho, 3 cartas e o Apocalipse. Segundo a tradição, sobreviveu a óleo fervente em Roma e foi exilado em Patmos, onde recebeu visões que atravessam séculos. Morreu idoso, o único de morte natural, mas com a mesma fidelidade do início ao fim. Dr. Judas Iscariotes lembra que estar perto não é o mesmo que ser fiel. Tesoureiro do grupo, vendeu o mestre por 30 moedas e, tomado pelo desespero, tirou a própria vida. Para completar o número dos 12, os discípulos oraram e escolheram Matias, que estivera com eles desde o batismo até a ascensão. Fiel e quase anônimo, levou adiante a missão e, segundo a tradição, também foi martirizado por não negar Cristo. Eles eram pescadores, cobradores de impostos, zelotes, irmãos e filhos sem fama ou grandes estudos. Viram Jesus curar cegos, acalmar tempestades, expulsar demônios, multiplicar pães, confrontar reis e perdoar pecadores. Viram a traição, a prisão e a cruz, e o viram vivo de novo. Essa realidade foi tão incontestável que nenhum voltou atrás. Quase todos morreram de forma brutal, mas nenhum negou. Não deram a vida por uma ideia, entregaram-se porque conheceram a verdade. Hoje, como depois de tantos séculos, a história deles chega a você. Vivemos outros tempos, mas enfrentamos lutas parecidas: medo, dúvida, pressão e perseguição. A mensagem, porém, é a mesma. Jesus está vivo e ainda chama pessoas comuns para viver o extraordinário. Apóstolo significa enviado. Se você ouve esta mensagem, é porque eles cumpriram o envio.
Agora talvez seja a sua vez. A fé deles não era confortável, era verdadeira. Se eles deram tudo por Jesus, o que você está disposto a entregar? Eu creio em Jesus. Compartilhe esta mensagem e inscreva-se para que a história continue alcançando quem precisa.